É para dizer que Deus é pequenininho, insignificante. É para dizer que o Big Bang é superior a Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. No Salmo 147 da Bíblia, diz assim: Deus, Yud-Rei, Vav-Rei, Ele conhece e chama todas elas pelos seus nomes, pelos seus respectivos nomes. As estrelas, que a NASA disse essa quantidade do dia, o nosso Criador chama elas pelos nomes. Professor, dentro desse mesmo tema, e um assunto muito interessante. Esse ficou muito bem explicado. Obrigado. Para você que está nos assistindo agora na Rádio Jampa Mil Graus e no programa Ufologia Brasil. Outra pergunta muito contundente e é muito rechaçada por alguns especialistas, não permitem que seja acessada por algumas pessoas. A Terra Oca, meu nobre amigo Dutra, nós sabemos que ela tem algumas entradas fora a entrada principal. Como é que se deu essa proibição de não se voar por ali e sentar, se duas pessoas, uma que eu sei você sabe, vamos citar aqui, o cineasta Jacques Cousteau e pesquisador com o seu IASO, energia limpa, tudo, ele descobriu essa entrada, não vou entrar em detalhes. Beleza. Essa matéria foi publicada num programa chamado Perdido da Noite, eu acho que Perdido da Noite, com Goulart de Andrade. Goulart de Andrade tinha esta matéria. E ele disse que viu essa entrada dessa caverna e que lá dentro tinha um outro mundo. Dutra, e aí? Bom, existe outra pessoa que viu isso também, né? Não, claro, é o Capitão Biddy. O Capitão Bird, né? Bird, é B-Y-I-R-D, não é mudo, né? Porque se fosse isso, iria passar. Biddy passa mesmo, é verdade. Os Biddy, Black Biddy, são os pássaros, os aviões americanos, né? Os Blackbird. Então, assim, eu vou dar só uma ressalvazinha, que esses seres que foram criados por Deus, eles se rebelaram, eles são ainda da genética dos anjos caídos. Eu gosto de usar isso para te imaginar, você acredita que a Terra é oca, tá bom. Eu já li um livro do cientista Raymond Bernardo, que ele defende a teoria da Terra oca, e tem vários, aí parece que são 20 mil livros nesse gênero. Bom, tantos relatos de pessoas, aqui no Brasil mesmo, tem vários pilotos de aviões que já, quando chegam no Amazonas, no Belém do Pará, alguma coisa assim, eles falam uma terra uma terra de ouro, não é uma terra de ouro mesmo. Já viu falar, né? Inclusive tem um coronel Force, o inglês, Force, tem até um filme que ele relata sobre isso aí. Esses seres, tem uns seres aprisionados que eles estão na Antártica, a elite da pirâmide lá em cima, eles sabem que funciona isso aí. Hitler, por isso que Hitler queria fazer uma raça ariana, ele queria ter a mutação, fazer os híbridos, não com os gregos, mas os seres, né? Que ele dizia que era uma raça muito ariana, uma raça ariana. Raça pura, pura, exatamente. Então ali, a pergunta é a seguinte também: por que é proibido acessar a Antártica? Você não pode, avião nenhum passa por cima dela. Não, é proibido rigorosamente. Só quem vai lá são aqueles cientistas que trabalham no local de pesquisa feita no Brasil, a base brasileira. Comando Ferrari, né? Mas ali é limitadozinho, ali é uma coisinha insignificante. A Antártica tem 14 milhões de quilômetros, ninguém sabe nada. E aquelas bases estão tão assim, né? Coisa insignificante, não, eu vou retificar para que não fique mal. Insignificante não é o valor de pesquisa, não. Eu digo do tamanho, para a dimensão que está virgem, que ninguém vai lá. O que está acontecendo? E levanta até a hipótese de que, além daquelas portas, porque o que segura as águas são os icebergs, né? Aquelas barreiras de 100, 200 metros, elas seguram para que os oceanos não ultrapassem. Mas eu tenho que defender a parte bíblica e dizer que foi assim na criação. Mas existe muitas culturas que falavam isso aí, e justamente o seguinte: essas civilizações, os gregos, que é o cinza, né? Os reptilianos, eles estão no solo, eles estão. Os índios americanos, os Hopis, eles falavam dos homens formigas, não é isso?
Nas cavernas, inclusive, tem os desenhos e representações, os roubos falavam. Não só os roubos, os índios australianos também, os índios brasileiros também falavam isso. O índio, há uns 20 anos atrás, foi mostrada a foto de um astronauta, da roupa do astronauta, ao índio Cororote aqui no Brasil, aliás, de um índio, um líder indígena aqui no Amazonas. Então, de imediato, mesmo, eu acho que você sabe disso, o Jevaé falou, tem uma matéria da revista UFO, né, o Jevaé, e o índio disse, Cororote. Aí quem foi Cororote? Não, Cororote veio num pássaro que tem movimentado, caiu, ficou um tempo aqui, ensinou um bocado de coisa, a gente regressou. É assim que os índios têm os seres extraterrestres. Como eu modifiquei a tese, só acredito nos intraterrestres, nos seres que estão, eles voam, tem máquinas voadoras, isso aí é comprovado. Tanto em forma de plasma, tanto material, mas tem disco voador, é indiscutível. Só que, para agora, depois de 23 anos que eu lancei esse livro aqui, eu gostaria de mostrar, esse livro aqui é de minha autoria, fazem 23 anos que eu lancei pela editora União, que já é a segunda edição, e esse livro eu abordava, acreditava que eles viriam viajar na velocidade da luz, ou superior à velocidade da luz. E eu tenho esse livro, viu? Eu tenho esse livro. Obrigado. O buraco de minhoca. Hoje não mais. No meu ponto de vista não mais, porque sei lá, eu acho que eu conversei com Deus, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Ele hoje só, na verdade, seria os intraterrestres que está aqui no nosso e convivendo. E eles saem dos mares e voam aí, naves grandes, né? Existe uma reportagem na internet falando de um jornalista inglês que uma moça chegou para ele e disse: moço, eu quero dar uma entrevista para você. Pode pesquisar, tá aí. Ela insistiu tanto que ele disse: tá certo, eu vou pegar a sua entrevista. Ela disse: vai ser no lugar que eu escolher e vá só. Quando ele chegou lá, ela se desconfigurou todinha e era uma reptiliana. Essa reportagem está lá. Quem quiser acessar, é só buscar entrevista uma reptiliana, que está lá na internet, qualquer site desse que você vai encontrar, que vem corroborar com o que disse a República sobre a vida intraterrena. Muitos estão lá, sobre o povo formiga, sobre os insectóides, como eles chamam, porque existe a diferença. Também né? existe, né? E assim, ela disse o seguinte: como é que vocês conseguiram se modificar tão rápido para o que estão hoje? E aí, Duda? Como eu vou na parte bíblica, tá certo? Eu lamento que eu não tenho vergonha de dizer. Sei que às vezes contradiz, eu fico um pouquinho, mas é assim, mas eu tenho que dizer. Bom, em relação a esse pessoal, a essas entidades, vamos dizer assim, que o que a sociedade hoje em dia, pelo menos a imprensa, a mídia, ou sei lá, o que essa mídia marrom sensacionalista, em algumas partes, né? Isso. Maurício, não, isso aí. Eles fazem, ironizam com você, ridicularizam, né? Então, Diz o que seguinte, não é, fica. Então, o que é que eles passam? Eles estão passando que esses seres seriam os salvadores da humanidade. Tá certo? Eles não têm objetivo nenhum apreço pela raça humana. Os reptilianos existem e é concretizado. Inclusive os espíritos incubos, os socubos, lá, aqueles que mantêm, a quem eu estou falando aqui já viu até relações sexuais, dormindo, pesadelos, etc. Eles se transfiguram literalmente, eles se materializam, são demônios. A própria Bíblia diz que eles se transfiguram de luz. Então esses seres existem, os gregos, os cinza existem. Eles não estão aqui para fazer bem para a humanidade, eles já fizeram pacto com os Estados Unidos, com os alemães e os ingleses, eles já fizeram pacto. Primeiro que as abduções existem também, as abduções. Com que objetivo? Se um ser te pega a força e vai te estudar ou fazer qualquer tipo de coisa sem sua autorização... Tem um dado que diz que aproximadamente 8% da população da Terra... É 1%. 1%. É 1% que nós temos 8 bilhões, né? Então daria 80 milhões de pessoas que desaparecem por ano. Por ano, que desaparecem sem... Quem sabe? Aí nós temos vestígios de conhecimento, nem rumores. Nós temos quase certeza que a maioria deles estão indo para base Dulce, Área 51, e tem outras áreas, mas que eles não é revelado para a gente, porque quando a gente vem saber da Área 51, é como o Bob Lazar foi falar, que foi deletado, e, né, não sei quando mataram, vários já morreram por causa disso.
Existe um caso muito interessante, senhores, que aconteceu com um piloto de carga. Ele vinha passando em cima do estado chamado, o nome, a base, ele ia para Ancoragem, no Canadá. E de repente três naves passaram por debaixo do avião. Olha, tem um 747 cargueiro carregado até menos 200 metros de 200, vamos dizer assim. E resumindo, quando ele aterrissou, o avião aterrissou, que ele foi fazer relatório para o pessoal da empresa, simplesmente o camarada perdeu o emprego. Isso é o que consta na história. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa fica para a Dutra responder. Não, a gente eu queria salientar, obrigado pela eu queria dizer o seguinte, que a gente que é curioso, a gente tem que ser diversificado. De cada coisa você pegar um pouquinho, né? Um pouquinho de teologia, um pouquinho de geografia. Esse caso do Kenjo Terauchi está num documentário japonês, está num documentário chamado Segredo dos OVNIs das Caixas Pretas, pelo History Channel. History Channel, é verdade, E, inclusive, tem uma série também, a linha alienígena do passado, que sim. Bom, me perdoe, agora eu pedi assim, o que eu estava dizendo. Nós estamos falando sobre as abduções. As abduções tem 1%, mas eu ia abordar outra coisa. Agora, não tem problema não, vamos assim. Vamos falar um pouquinho do espaço sideral. Vamos. O foco da coisa, né? A extensão do nosso universo. A ciência passa para nós que o espaço sideral, o cosmos, ela ainda está em expansão. Quando a ciência passa para nós que o universo está como feito uma bexiga, aquela bola assim, né? É isso que passa. Quando ele passa para isso, você tem que olhar por outro ângulo. Está querendo dizer que o que Deus fez não foi perfeito. Porque ainda está se aperfeiçoando, ainda está crescendo. É que vai lá, eu com todo respeito ao professor Edi Mendonça, né? Edi Mendonça. Ele estava aqui lá, foi o meu antecessor na entrevista, vamos usar assim as palavras, né? Grande respeito todo, não estou, né? Só apenas a visão. Questão de visão, conhecimento a gente, né? Independentemente. Então eu não creio, mas porque se Deus fez, ele parou na criação, é tanto que no sétimo dia ele descansou. E o universo ainda está, faz 15 bilhões que esse universo, ele vai terminar quando? Qual é a prova que tem disso? É aquela coisa que a gente se agarra, são teorias. Eu vou lembrar um negócio importante aqui. Todas as fotos, literalmente todas as fotos que a NASA tira do espaço, mostra uma anã branca, mostra uma anã vermelha, estrelas não sei de onde, quasar não sei de que, galáxia não sei de que, todas, literalmente eu estou falando todas sem exceção. As fotos são pretas e brancas, viu mesmo? O colorido é feito em laboratório pela NASA, inclusive no Photoshop. Quando a NASA, você vê, sobe um avião a 10 km de altura, ou 10 metros, você não vê aquela terra com aquela curvatura que a NASA mostra. A NASA, quando sobe 5 metros, aí já mostra a terra com a curvatura, porque é a câmera olho de peixe. E ele sabe fazer muito bem. Já tem relatórios de cientistas da NASA que se rebelaram, entre aspas, vamos dizer assim, que eles confessam que ele fazia Photoshop. Eles, para fazer aquela redondeza, aquela coisa bonita, aquele colorido, se não tem nenhuma foto, isso aí ela não confirma que não tem. As fotos tiradas pelo telescópio Hubble, né? Elas são preto e branco. E por que a gente é tão bonito e colorido? Tem uma curiosidade que eles falam aqui, por exemplo, buraco negro. Em 2002, vou dar por favor, 2002, uma equipe de cientistas formada por cosmólogos e astrofísicos descobriram que no norte do nosso planeta tem um espaço vazio de 1,3 milhões. Tá certo? Nós sabemos que um ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. A velocidade da luz é 400 mil quilômetros por segundo, né? Da ilha do Marajó a Rochuí, 44 vezes em um segundo, né? Quase daqui na Lua, segundo ele diz que a Lua tem 388 mil a distância, mas vamos lá. Fala que tem um espaço vazio ao norte do planeta. Os cientistas descobriram essa proeza.
No livro de Jó, da Bíblia, há 5.000 anos de tudo aí, o Senhor Deus estende o norte sobre o vazio e faz com que a terra pare sobre o nada. Ao norte tem um vazio. Eles descobriram agora em 2002. A NASA descobriu agora em 2002 que no norte do nosso planeta tem um vazio. A Bíblia, em livro de Jó, está aqui no livro de Jó 26:7, capítulo 26, versículo 7. Portanto, eles na verdade, eles não estão descobrindo. Eu vou te passar outra coisa, por favor. Assim, o Salmo das Estrelas. Eu falei sobre o Pitágoras, sobre o italiano Torricelli, o William River. O William River é interessante. Abraham Orteles, Benjamin Franklin, todos esses estudiosos, cientistas, não denegrindo imagem nenhuma, nem pouco conhecimento, porque eles contribuíram conosco para o desenvolvimento. Mas todos eles tiraram da Bíblia, todos retiraram daqui das Sagradas Escrituras. Porque num debate não mostra, parece que tem vergonha, tem medo de falar da Bíblia. Eu vou dar só um exemplo, vou fugir um pouquinho do assunto aqui, mas posso falar. Pitágoras, por exemplo, gente. Pitágoras, nós sabemos que foi um grande culto, grande matemático, professor, que foi da escola de Aristóteles, de Platão, veio lá o bisavô de Solon, que era o bisavô de Platão, nós sabemos disso. Mas o problema é que quando é passado, diz assim, se você está numa entrevista, num debate de canal de TV, olha, Pitágoras, não, Pitágoras ele foi um semideus, Pitágoras, bom, deu para entender, né? Não estou denegrindo jamais aqui o Pitágoras, até porque foi um grande matemático. Ele fundou as escolas, são as principais descobertas, números figurados de Mileto. Agora, foi Pitágoras que descobriu o valor do pi? Não, porque as pirâmides do Egito já estão lá há 5.000 anos, 10.000 anos, 25.000 anos antes de Pitágoras e relata o valor do pi. E não é citado no livro de Reis. Livro de Reis está citando as dimensões do valor de pi, muito mais perfeito do que o de Pitágoras. Primeiro, dois cientistas, um japonês e um americano, há uns 3 anos atrás, 5 anos atrás aí, eles pegaram, passaram 4 meses no computador para aproximar mais o valor de pi. Fizeram 5 trilhões de combinações aí, depois do 3 de 14, 16, né? O Pitágoras, né? Aí vem lá em Primeiro Reis da Bíblia, o livro da Bíblia, Primeiro Reis, está dizendo minuciosamente o valor de pi. Cientista recentemente, vocês estão tumultuando. Pitágoras leu a Bíblia e disse, olha, ele não quis dizer que estava no livro de Reis, primeiro livro de Reis, está no capítulo 7, do verso 23 ao 26, tá bom? Para vocês aí. Então, na verdade, Pitágoras não descobriu nada, ele redescobriu. Como é que eu posso descobrir uma coisa, menos se alguém já escreveu? Existe isso? Não é? Por exemplo, eu vou dar outra coisa. Eu estou defendendo aqui a parte bíblica, mas que não deixa de ter o tema ufológico e não deixa de ter tudo. Por exemplo, o Torricelli. Torricelli, ele foi um italiano, ele descobriu o peso do ar. Os cientistas dizem que toda a nossa circunferência ao redor do planeta tem 5 trilhões de toneladas de peso, que é o ar que pesa, né? E Torricelli, foi um evangelista Torricelli, que com 16 anos ele estudou na escola do professor do discípulo de Galileu, que era Benedito Castello. Ele estudou, então Torricelli morreu muito novo. Com 16 anos ele já tinha essa experiência. Resumindo, ele estudou com pessoas de muita influência, né? Discípulo de Galileu. Mas questionar, né? Não tem que questionar. Eu aqui não estou tirando o mérito do cientista, mais uma vez. Cientista, ele tem conhecimento. Mas de onde ele tirou isso? Será que ele descobriu mesmo? Aí não. Aí o peso do ar, lá na Bíblia, está dizendo. O capítulo 40 de Isaías também, 40, verso 22, de outras passagens bíblicas, que Deus mede o universo a palmas. Tá bom. Ah, doutor, mas isso é simbólico. Isso é simbólico também, não? O universo infinito, Deus também com Deus. Mas ele criou. Mesmo que seja simbólico, não deixa da grandeza dele. E os homens, eles pegam estudam a Bíblia, dizem que descobrem. E eu vou te mostrar aqui. O ciclo ideológico também é outra parte também, que na Bíblia está amarrado. Mas quem ganha fama são os descobridores, né? Os que descobrem. Por exemplo, o ciclo ideológico. Foram 2 franceses, eu estou ficando aqui, gente, porque foram 2 franceses que descobriram isso, tá bom? Isso uniu, foi o Edmond Mariotte e Pierre Perrault, tá certo? Esses 2, eles descobriram, foi por volta de 1621 e o outro em 1680. Ele nasceu na França
morreu com 64 anos, foi químico, botânico, físico, cientista e um dos descobridores do siglo. Veja bem, quem ganha fama são eles. O Pierre Perrault e esses são os cientistas que ganham fama de descobridor. Mas o ciclo hidrológico está lá na Bíblia, muito antigo. Ele reduz as gotas das águas ao derramá-la como chuva segundo o seu vapor, as quais destilam as nuvens, gotejando em abundância sobre os homens. Isso aqui é Bíblia, está no livro de João. O que é o ciclo hidrológico? É evaporação, as águas se evaporam do oceano, condensação, as nuvens e precipitação, a chuva. Aí você me diz, foram os franceses que descobriram? Não. Agora, lógico que você vai fazer um curso, e se você colocar que Deus disse para Jó que o ciclo das águas funciona assim, aí você é reprovado. Aí se você disser que foi Edmond Mariotti e Pierre Perrault, então nota 10. Mas escondem, omitem a Bíblia. Outra, o Criador pode citar, Lenz? Pode citar? Ou quer ter alguma outra pergunta? Não, agora. Então, obrigado pelo espaço. Passando a informação para o nosso... Obrigado. Tá bom, Abraão Ortelius. Abraão Ortelius foi o criador do Atlas moderno, tá certo? O pai do Atlas moderno, Abraão Ortelius, nasceu em 1596, foi o primeiro inventor e cientista a achar que os continentes eram juntos. A famosa Pangeia e a famosa Pantalácia. No grego, quer dizer toda a água e toda a terra, não é isso? Em 1920, o cientista alemão Alfred Wegener foi ridicularizado por concordar com o Abraão Ortelius. Um alemão, em 1900, foi ridicularizado. Quando é agora, recentemente, na década de 60, finalmente a comunidade científica, na década de 70, aceitou a teoria da Pangeia e da Pantalácia. Tá certo? Que vem a teoria da Pangeia, a teoria de Wegener, a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. Tá bom? Mas foi ele que descobriu? Não. Por quê? Porque a Bíblia lá, há 5.000 anos, 3.000 anos de Cristo, ainda vou para completar aqui, ele foi um importante cartógrafo, nasceu na Antuérpia, na Bélgica, também conhecido como o grande pai do Atlas moderno, que na verdade ele não foi o pai do Atlas moderno. Porque ele fez o quê? Ele leu a Bíblia, amigo. Ele leu a Bíblia, coisa que você não faz. Eu também estou fazendo muito pouco. Na Bíblia lá, no Gênesis, na criação, fala da Pangeia. E disse Deus, junta-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Ele já tinha separado a porção seca e a porção com água, tá certo? No seguinte diz, ele chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que era bom. Isso está no Gênesis, logo na criação 9 e 10. Está vendo? Agora, quem é que ganha fama? São eles. Eu gostaria de dizer um detalhe aqui. Eu estava vendo, Mendes, o pastor Rodrigo Silva, ele é um conferencista internacional, poliglota, 10 idiomas ou mais, de nível altíssimo, é um grande teólogo aí da igreja do século dia, bom, tudo bem. Também é outra coisa, pastor, eu estou com inveja do senhor não, porque o senhor disse que quem refuta o senhor, porque está com inveja, porque não tem os cursos que o senhor tem, não, jamais. Eu ali admiro, sou bastante culto. Agora tem coisa que o senhor deve se ensinar só para ser um aluno mesmo, os seus alunos lá do colégio da igreja. Porque o senhor fica querendo distorcer a Bíblia. Eu não vou distorcer a Bíblia para lhe agradar, não. Eu vou dentro da Sagrada Escritura. É o seguinte, Eclesiastes 3, o livro de Eclesiastes, do Velho Testamento, diz que todos os rios, todos levam ao mar. Tem um que não leva, que é o Okavango lá na África, mas é porque ele não leva porque a quantidade de água é pouca, então ele morre no deserto mesmo. Mas o caminho era para o mar. Mas ele morre lá porque a quantidade de água é pouca. Dr. Rodrigo Silva disse que... Por debaixo da terra, será? Por debaixo. Ainda vai são os aquíferos, né? É isso, a palavra é isso aí, né? Aquíferos. Aqui no Brasil tem muito, tá bom. Continua indo. Muito obrigado, viu, velho? Então, rio lá na terra. Muito obrigado. Valeu, velho. E mesmo que ele não vá na superfície, como o Rio mostrou, ele vai pelo subsolo, vai por baixo, subir aí. Agora, professor, deixa eu te dizer uma coisa, doutor Rodrigo Silva, grande, não sou um culto. Agora tem uma coisa que você não pode estar também mentindo, não é mentindo, eu não vou nem usar para essa palavra, vou dizer que se equivocou-se, houve um equívoco. Quando o senhor disse o seguinte, o senhor deu um exemplo do Rio Amazonas, aí o senhor deu um exemplo do Rio Madeiras, ele disse assim mesmo, do Rio Madeiras, o
por acaso vai até o oceano? Lógico que não, mesmo, porque o Rio Madeira é um afluente. Agora, de qualquer maneira, quer queira que não, a água vai se juntar ao Rio Amazonas, o Solimões, é o Amazonas, o Solimões poder ver com o nome do Peru, né? Ele vai desaguar e ele vai para o oceano, doutor. Outra coisa que o senhor tem que explicar aos seus alunos, que quando Deus fez, aqui que ele disse que fez a Pangeia, o Pantalaça e a Pangeia, o senhor tem que dizer para os seus alunos que nessa época não tinha o nome de Rio Amazonas, Rio Madeira, Tapajós.